A paz do Senhor. Estamos aqui para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Oremos. Obrigada por mais um dia. Obrigada por estarmos aqui para te adorarmos. Senhor, pedimos uma bênção especial para tudo que será realizado nesta noite. Abençoe os enfermos, entra com providência e com cura, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura no Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o ardo e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Agora ouviremos o hino pelos nossos irmãos André, Felipe e Rebeca Carvalho. Estava perdido e você me encontrou. Aquele vazio você veio e completou. Com seu amor me fez saber que não estou sozinho. E quando eu falava ninguém sentia a minha dor. Só precisava de alguém pra conversar, de um abraço forte pra me acalmar. A tua voz ouvi, me chamando de volta, me dizendo levanta. Eu sou o teu refúgio, eu sou tua voz. Nunca me deixou parar, sempre esteve aqui. Minha calmaria, és teu amor que me salvou. És o ar pra eu respirar, sempre esteve aqui. Minha calmaria, foi você que me salvou. Teu amor me salvou. A tua voz ouvi, me chamando de volta, me dizendo levanta. Eu sou o teu refúgio, eu sou tua voz. Nunca me deixou parar, sempre esteve aqui. Minha calmaria, és teu amor que me salvou. És o ar pra eu respirar, sempre esteve aqui. Minha calmaria, foi você que me salvou. Teu
Nesse momento, ouviremos a palavra de Deus através do seu servo, Pastor Martinho, da Igreja Presbiteriana de Patos. Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite, paz do Senhor a todos. Que bom estar mais uma vez participando dessa live, né? Estivemos juntos o ano passado e mais uma vez a convite, né, de Velma, de Carlos, e com muita alegria no nosso coração nós aceitamos para juntos adorarmos o Senhor. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecer por você estar aí participando mais uma vez dessa live. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito preciosa para o nosso coração. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 8. Eu quero ler apenas um verso, que é o verso 21 do livro de Jó, capítulo 8, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Vou repetir a leitura. Ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Que Deus aplique, queridos, essa porção preciosa da palavra dele em nossos corações. Todos nós conhecemos um pouco da história de Jó, da sua experiência, daquilo que ele passou, daquilo que ele vivenciou. Tudo, é claro, com a permissão do Senhor, porque Deus tinha um propósito ao permitir que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó acontecesse. Porque Deus, irmãos, ele trabalha com propósitos e nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados, né? Tudo está debaixo do controle soberano do Senhor. E eu quero dar um tema a essa nossa reflexão nessa noite, que é buscando uma vida de alegria. O escritor Tim Hansel disse que o sofrimento ele é inevitável, mas a infelicidade ela é opcional. E ele completa essa frase dizendo o seguinte: não podemos evitar o sofrimento, mas podemos evitar a alegria. Portanto, o que o autor está dizendo para nós é que a alegria ela é uma escolha. O sofrimento ele é inevitável, ele vai vir sobre todos, mas a alegria ela é uma escolha. Precisamos entender, meus irmãos, que o chamado de Deus para o seu povo é para ser um povo alegre. E ser um povo alegre não significa ausência de problemas, ausência de dificuldades. Mas no meio das dificuldades, no meio dos dramas, no meio dos dilemas, a semelhança de Jó, nós podemos sim desfrutar da alegria do Senhor. Neemias, no seu livro, no capítulo 8, verso 10, ele diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a vossa força. O que Neemias está querendo dizer, meus irmãos? O que significa a alegria do Senhor é a nossa força? Significa que somente a verdadeira alegria que vem de Deus fortalece o seu povo. Somente a alegria que vem de Deus fortalece o seu povo. Há muitas formas de alegria que o mundo oferece, mas todas elas são vazias, são superficiais e são passageiras. Entretanto, o que Neemias está dizendo é que a alegria do Senhor derramada sobre os seus filhos é uma alegria plena, forte e duradoura, perpétua, tá? Precisamos entender aqui, queridos, que a alegria, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia, ela é a nossa herança. É por isso que e por isso nós devemos abraçar a permissão para sermos alegres. Nós vivemos um tempo que nos parece não ser possível, né, alegrar-se, não parece ser possível viver uma vida de alegria. Nós estamos enfrentando um momento de crise, nós estamos vivenciando um momento de pandemia, um momento onde muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão perdendo seus entes queridos, né, para essa Covid-19, muitos estão num estado de depressão. E diante dessa realidade, para alguns irmãos, a alegria é apenas uma palavra bíblica que nada tem a ver com a realidade
da vida que muitos estão enfrentando hoje. Muitos pensam da seguinte forma: será que a alegria é realmente uma possibilidade para as pessoas que vivem num mundo tão confuso, tão desorientado? Outros vão afirmar a seguinte questão: existem pessoas que parecem experimentar alegria profunda e autêntica em seu dia a dia, mesmo nos momentos difíceis. E outras parecem não conseguir encontrá-la, não importa quanto a procurem. Existem também aquelas que dizem o seguinte: não sinto alegria tanto quanto outras pessoas. Ser alegre não é para mim. Para outros, queridos, a alegria significa viver negando até mesmo todo o sofrimento do mundo. Queridos, diante dessas constatações, diante desses pensamentos, precisamos entender que a alegria ela não diz respeito às seguintes coisas: as circunstâncias ou a maneira como nós nos sentimos, tá? Portanto, a alegria não diz respeito às circunstâncias ou a maneira como nós nos sentimos. A alegria também, ela não é determinada pelo lugar onde nos encontramos. A alegria, ela não está vinculada a um território, a uma localidade, a um lugar. Portanto, a alegria ela não é nem circunstancial, nem territorial. A alegria também ela não depende de pessoas, não depende de bens materiais ou até mesmo de posição social. Nem mesmo diz respeito a viver negando ou ignorando a tristeza ou o sofrimento. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós enxergamos nele o maior exemplo disso que nós estamos pensando nessa noite, nessa nossa reflexão. De quê? De que a alegria ela nem é circunstancial, ela não é territorial, ela não depende de pessoas, ela não depende de posição social, daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, nem tampouco de ignorar ou negar a tristeza ou o sofrimento. Por que eu estou dizendo que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de alegria? É porque Jesus Cristo, à semelhança de nós, ele viveu no mundo do sofrimento, em circunstâncias muitas vezes desfavoráveis. É só você olhar para os evangelhos que narram a vida de Jesus, a sua passagem aqui na terra. Ele viveu no mundo do sofrimento. Jesus ele viveu no ambiente do sofrimento, em circunstâncias muitas vezes desfavoráveis, foi rejeitado pelos seus, passou por necessidades diversas, foi caluniado, injuriado, desprezado, abandonado, até que foi crucificado na cruz do Calvário. Ou seja, queridos, Jesus ele viveu no ambiente do sofrimento, mas ele nos ensina uma coisa: ele nunca permitiu que o sofrimento habitasse nele. Pois ele entendeu o quê, queridos? Ele entendeu que a alegria é uma questão de escolha. Jesus escolheu a alegria. E a alegria de Jesus era o Pai, que também é o nosso Pai. A alegria de Jesus era Deus, que também é o nosso Deus. Isaías vai dizer do seu livro que Jesus ele foi um homem de dores, experimentado nas lutas, mas acima de tudo, Jesus foi um homem alegre. Ou seja, queridos, Jesus nos ensina que a alegria é algo mais profundo, mais rico, mais estável e certamente mais acessível do que nós podemos imaginar, do que nós possamos imaginar. Essa é a beleza da alegria que Deus oferece. É isso que Deus quer falar com você nessa hora, nessa noite. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que é que tem tirado a sua paz, o que é que tem lhe inquietado, o que tem lhe deixado deprimido, angustiado, desesperançoso. Tá, queridos? Mas Deus está dizendo para você nessa noite, não há mais necessidade de você viver dessa maneira, de você viver com medo ou preocupação. Por quê? Porque a alegria de Deus está sempre disponível para todos. Deus está dizendo para você nessa noite que me escuta e que me vê nessa live tão abençoadora. Deus está disponível para você. Deus é a sua alegria. A graça de Deus está disponível para você, independente de onde você esteja, do que você está passando, do que você está vivenciando. Portanto, não há
para nós hoje, mas necessidade da gente viver com medo, preocupado. Por quê? Porque a alegria de Deus está sempre disponível para todos aqueles que o buscam. O Senhor vai dizer na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Portanto, busque o Senhor. Busque, porque Ele é a fonte inesgotável de alegria, de prazer, de regozijo, de paz, de esperança. Escute o que disse Jesus em João, no capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que é possível ter ânimo e viver alegre em um mundo marcado por dores, por desabores, por perdas, por lutas, por pandemias, por depressão, por opressão, por crises. É isso que Jesus está dizendo. E se Jesus está dizendo, queridos, pode crer que isso é verdade. É verdade sim, queridos. É possível ter ânimo e viver alegre em um mundo marcado por tantas dores, por tantas perdas, por tantas injustiças, por tantos dramas, por tantos dilemas. É possível receber alegria em um mundo marcado muitas vezes pelo sofrimento. Jó vivenciou isso, Jó viveu isso, Jesus vivenciou isso, Jesus viveu isso, queridos. E quantos homens e mulheres de Deus em toda a história da igreja também vivenciou isso? Viveu lutas, viveu desabores, viveu dramas, viveu dilemas, viveu sofrimento, mas viveram com ânimo, com alegria. Por quê? Porque eles escolheram fazer de Jesus a sua alegria. Ou seja, queridos, a nossa alegria, ela é uma pessoa, e é a pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, queridos, é possível receber alegria em um mundo marcado muitas vezes pelo sofrimento. Isso é possível por quê? Porque não depende de lugares, isso não depende de circunstâncias ou pessoas, depende de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele é suficiente para alegrar o seu coração. Deus, Ele é necessário e Ele é suficiente para que o homem tenha alegria. Portanto, se você está triste, se você está desanimado, eu quero que você receba essa palavra de ânimo, de fortalecimento, de encorajamento. Deus está ao seu lado, Deus está sempre presente na sua vida. Isso é possível, querido, porque Deus, Ele é suficiente, só Ele é capaz de encher de risos a nossa boca e de colocar brados de vitória em nossos lábios. Creia nisso nessa noite. Portanto, a alegria, ela é uma escolha. E preste atenção a isso aqui, olha. O nível de alegria que você experimenta depende por completo de você. Ou seja, você tem ou você terá a medida de alegria que você buscar. Portanto, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você buscar uma vida de oração, quanto mais você buscar uma vida de comunhão com o Senhor através da leitura, da meditação da palavra, mais você receberá dele alegria, força, ânimo, regozijo, esperança, fé, fortalecimento, queridos. Somos nós, é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Somos nós que determinamos o nível de alegria que nós queremos viver, que nós queremos experimentar. Ela já está disponível, ela já está à nossa disposição em Cristo e na sua palavra. Portanto, entenda isso. Quanto mais de Deus você buscar, quanto mais de Deus você provar, quanto mais de Deus você ver que Ele é bom, mais da alegria de Deus você vai experimentar. Por quê? Porque nós estamos aprendendo aqui. A Bíblia está lembrando para nós que a nossa alegria, ela é uma pessoa, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados, quanto mais cedo abraçarmos a realidade da alegria que o Espírito Santo concede, mais cedo seremos capazes de viver uma vida de maior alegria. O inimigo dos nossos corações, o inimigo das nossas vidas, Satanás, não quer que muitos deixem a condição de desespero, de dor, de decepção, de depressão e de angústia em que vivem ou em que estão vivendo.
Mas o Evangelho, a boa nova de Cristo, diz que aquele que nos ama, o Pai que está nos céus, de onde recebemos toda dádiva, todo dom, toda graça, tudo aquilo que nós precisamos, de quem nós recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ele tem um plano maravilhoso para todos nós. E nesse plano ele incluiu a sua alegria, a minha alegria, porque a alegria é a nossa herança. A alegria é aquilo que Deus tem para nós. Queridos, entenda que nós existimos para algo além. Nós existimos para algo além. Nós existimos para experimentar uma vida de alegria. E experimentar uma vida de alegria é experimentar o Senhor. Portanto, o cristianismo é uma religião, empírica, onde você prova e vê diariamente que o Senhor é bom. Mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida, podemos sim experimentar alegria e ânimo da parte de Deus. Jó experimentou isso. No meio da tempestade que ele estava vivendo, no meio do furacão dos seus problemas, Jó experimentou a alegria do Senhor, queridos. Fomos criados para a alegria, mas por causa da desobediência, por causa do pecado, trocamos a alegria da vida com Deus por uma vida afastada dele. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da vida. E uma vida afastada de Deus, queridos, é uma vida de tristeza, é uma vida sem esperança, é uma vida sem Deus. Mas Deus providenciou o nosso reencontro com Ele, a nossa reconciliação com Ele. Deus providenciou, queridos, aquilo que nós perdemos em Adão e com Adão e Eva, quando eles se rebelaram contra o Criador e assim prepararam o terreno para a nossa própria rebelião espiritual. Estamos falando sobre alegria até agora, mas o que é alegria de fato e de verdade? Primeira coisa, alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Deus está presente em cada acontecimento. Deus, querido, ele diz isso para nós, que a alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Segunda coisa que a alegria é de fato, é a serena confiança de que no final tudo vai dar certo, de que tudo vai glorificar a Deus e cooperar para o seu bem, para o meu bem. Portanto, isso que você está vivendo, ou aquilo que você um dia vai vivenciar, e que vai lhe trazer desconforto, que vai tirar a sua paz, querido, pode ter certeza que Deus vai transformar isso em coisa boa para você, vai transformar isso para o seu bem. Se você acreditar que Deus é soberano, que Deus é providencial, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele governa toda a história da nossa salvação, nós vamos descansar nele. Nós vamos descansar no travesseiro da soberana graça do Senhor, queridos, entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Terceira coisa que a alegria é de fato, é a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Portanto, a alegria é uma firme convicção sobre quem Deus é. Deus é antes de todas as coisas. Deus é antes de tudo, Deus é antes do sofrimento, Deus é antes das circunstâncias adversas, Deus é antes de nós, queridos. Deus é aquele que está assentado no seu alto e sublime trono, de onde governa todas as coisas, de onde domina sobre todas as coisas, queridos. A alegria é, portanto, uma firme convicção sobre quem Deus é. Deus é o seu Pai. Deus é aquele que lhe resgatou, Deus é aquele que foi capaz de sacrificar na cruz do Calvário o seu único filho, por amor a você e a mim, para restaurar a nossa alegria. E essa alegria ela foi plenamente restaurada quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, vencendo definitivamente a morte. Perceba que na ressurreição Jesus ele não redefine a morte. Ele não coloca a morte numa outra perspectiva, mas ele simplesmente derrota a morte, que é o último inimigo que Paulo diz que será vencido. Mas na realização da ressurreição, a morte ela já foi decretada o seu final. Portanto, a morte ela não tem mais a palavra final sobre a nossa vida. Tá, queridos? Alegria é uma opção imutável de dar nosso louvor a Deus e glorificá-lo em tudo. A nossa vida muda conforme desenvolvemos uma certeza firmada sobre Deus e a sua bondade. Portanto, escolha
acreditar que Deus está sempre trabalhando, tecendo os fragmentos de nossa vida, que está sempre no controle de tudo. Isso significa que a vida vai cooperar para o nosso bem e para a glória dele. Portanto, alegre-se, porque a alegria é um mandamento e desobedecê-lo é pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus aplique essa preciosa palavra no seu coração e lembre-se, você existe, você foi criado para a alegria. Portanto, alegre-se no Senhor, regozije-se nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Velma, muito obrigado, Carlos, pelo convite, um abração. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, a vida da sua família e a vida de cada família que está junto conosco nessa noite. Um abração do pastor Martinho, que tanto tem orado por vocês também. Um abração e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando mais um culto, agradecendo a Deus primeiramente por essa oportunidade. Também quero agradecer ao pastor Martinho, que aceitou o nosso convite gentilmente. Quero que Deus continue abençoando sua vida, a vida de sua esposa Glaucia e de sua filha Rebeca. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram do culto, assistindo a live, que Deus possa estar abençoando cada um. E se Deus assim nos permitir, no dia 25 de julho, estaremos novamente aqui para louvarmos a Deus. Uma boa noite, se cuidem e até a próxima.